A paz no campo está ameaçada. A decisão do Ministério Público Federal pode gerar conflitos imensos. Pode acabar com a economia desse estado. Para proteger a cadeia e manter as estruturas funcionando, os senadores catarinenses entram em cena. Tem em Santa Catarina o seu ponto de melhor conservação. Das pequenas famílias que vão ter que abandonar a sua propriedade. Veja também, balanço social da Epagre mostra que todo investimento na agricultura traz resultados. Podemos afirmar sim que é um modelo de excelência. E vamos destacar também a importância do vazio sanitário da safra da soja em Santa Catarina. Vai refletir em melhor sanidade de todo o plantio. E com a sua permissão, pedimos licença para entrar em casa com as notícias que podem mudar a sua vida. Vamos juntos? Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi. Venha conhecer o real valor do nosso tempo. O Sesc, Sescope Santa Catarina. Cooperar é sonhar, produzir e crescer juntos. Sescope Nacional. Somos cooperativismo. Somos Coop. E Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Olá, amigos cooperativistas. Estamos chegando com uma notícia para lá de intrigante. Por decisão do Ministério Público Federal, as licenças ambientais estão proibidas de serem emitidas em todo o país, até que se julgue o mérito de uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal. Nela, o Ministério Público Federal pede que a Lei da Mata Atlântica seja respeitada. Mas aí entra outro componente na discussão, a Lei do Código Ambiental, que, se não for respeitada, pode criar problemas agrários imensos em todo o país. A paz no campo está ameaçada. E tudo isso é reflexo de uma ação direta, patrocinada pelo Ministério Público Federal, que coloca em xeque o Código Ambiental brasileiro. Segundo recomendação administrativa, a necessidade de que órgãos ambientais regionais se abstenham de aplicar a liberação de licenças que possam ferir a Lei da Mata Atlântica. É uma ameaça real que vai afetar todo o Brasil produtivo. Por isso, para frear esse movimento, a Advocacia Geral da União entrou com um pedido de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E o motivo é claro: a agricultura brasileira seria imensamente afetada, criando um cenário desolador. Por isso, nós vamos explicar toda essa questão com os olhos de quem vê o campo na sua essência. Se pegarmos o ordenamento territorial do bioma da Mata Atlântica, 3 estados teriam 100% da sua agricultura afetada: Santa Catarina, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. E bem perto do colapso, com 99%, estaria o Paraná. Mas o gráfico mostra que estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais também seriam afetados. No caso catarinense, 57% dos imóveis rurais deixariam de existir. E é bom destacar que foi provado na época, e agora prova-se mais uma vez, de que a área de cobertura de mata nativa, de mata atlântica no estado de Santa Catarina, chega a 41%. Então nós não estamos falando de um território todo devastado, coisa parecida. Nós temos cobertura de 41%. Se olhar nas propriedades pequenas, até 4 módulos fiscais, nós temos cobertura de 30,5% do território, da área das pequenas propriedades. Então está muito acima do que a própria legislação exige. Imaginando que isso seja aceito pelo Supremo Tribunal Federal, o Estado teria mais de 250 mil pessoas desempregadas. Gente do campo queria engrossar o já desastroso êxodo urbano, porque os impactos sociais seriam gigantescos, já que as áreas consolidadas dos pequenos agricultores representam mais de 90% do território produtivo. O que Santa Catarina fez, né? Tanto através do governador,
solicitou à Procuradoria-Geral do Estado que atue nesse processo como amicus curiae, né, mostrando toda a situação de Santa Catarina. Nós, como Secretaria, fazemos parte do Conselho de Secretários da Agricultura Nacional e foi unânime, são 19 estados afetados, né, mas os demais estados concordaram, né, entendem da situação e também assinam junto um documento que está sendo encaminhado aos órgãos competentes, inclusive ao relator do processo, né, no Supremo Tribunal Federal, para mostrar o impacto de tudo isso. Simplesmente uma decisão equivocada pode acabar com a economia desses estados e colocar muita gente à margem da lei. Só para você entender o tamanho do problema que esse caso pode gerar, em relação ao valor bruto de produção do setor agropecuário catarinense, o resultado cairia dos atuais 17 bilhões para pouco mais de 6 bilhões. É um risco gigantesco perder essa estabilidade. Nós estamos fazendo uma frente para poder rever e inviabilizar essa iniciativa. Nós não podemos concordar, Santa Catarina será altamente prejudicada. É um estado com uma dimensão territorial diminuta e, assim mesmo, se for concretizado essa aspiração, que nós esperamos que isso não aconteça, vai inviabilizar quase que mais de 90% das nossas propriedades. A ideia do setor produtivo é que haja uma defesa jurídica eficiente no Supremo e outra política no Congresso Nacional, porque o problema agora envolve todo o Brasil. Toda decisão, e isto é de lei, e de lei geral, toda decisão tem que levar em conta quais são as consequências sociais e econômicas de um novo entendimento. E nesse caso, além dos estudos que Santa Catarina faz, mas no Brasil, se nós decidirmos que o Código Florestal não vigora nas áreas do que seria a Mata Atlântica brasileira, que, aliás, tem em Santa Catarina o seu ponto de melhor conservação, se nós considerarmos que isto vale, nós estaremos revogando a economia catarinense, praticamente. Santa Catarina ocupa o 6º lugar na produção de alimentos do país e não pode ser penalizada pela insegurança jurídica. Por isso, faremos tudo o que for possível para mobilizar o Congresso Nacional a discutir e a dar relevância a esse tema. Precisamos mostrar a realidade e sensibilizar os ministros do STF e também a sociedade da importância de acatar a ação direta de inconstitucionalidade proposta recentemente pelo governo federal. Desta forma, será possível manter consolidadas as áreas que são utilizadas pela agricultura familiar e solucionar de vez esse problema. Nós estamos ao lado dessa ação de inconstitucionalidade que a AGU, o governo federal, entrou junto ao Supremo Tribunal Federal, para que a gente retire essa possibilidade da lei que ampliou, que eles querem que seja ampliado os limites da área da Mata Atlântica. Não é em prejuízo do meio ambiente, é em favor das famílias, das pequenas famílias que vão ter que abandonar a sua propriedade, que já vive com dificuldade, para vir para os grandes centros. Isso vai impactar em mais ou menos 250 mil propriedades. Isso não é pouco, isso é um volume muito grande. Esse é o Brasil rural, que não tem um dia sequer de paz. E ainda assim ele segue bravamente alimentando o mundo. Todo mundo. O quadro Relembrando dessa semana vai mostrar um programa de inovação criado pela Embrapa que busca premiar startups que tenham projetos voltados para a melhoria e a segurança do meio rural. E a gente foi conhecer o projeto vencedor do ano passado. Revejam. Apesar de ter apenas 1% do território brasileiro, Santa Catarina conseguiu se transformar num oásis do agronegócio, especialmente de proteína animal. E sabe por quê? Porque ajusta esse desenvolvimento com a aplicação de tecnologias
e um absurdo controle sanitário. Na área de suínos, por exemplo, o Estado possui hoje, em alojamento, para fins comerciais, mais de 6,5 milhões de cabeças. É um exército confinado. E nesse setor, Santa Catarina é o maior produtor e também o maior exportador. Mas apesar disso, ainda há um obstáculo a ser superado: o controle dos dejetos. O produtor catarinense, sempre tão zeloso com sua atividade, não consegue sozinho diminuir o impacto que os dejetos causam no meio ambiente. Apesar de todos os controles, zerar esse déficit é algo impensável. Mas agora a pesquisa tem jogado a favor, e isso é algo extraordinário. A Embrapa Suínos e Aves de Concórdia tem usado todo o seu portfólio de pesquisa em busca dessas novas diretrizes. Apesar da evolução, a empresa não parou por aí. Criou recentemente até um concurso voltado para essa área. Chamou de Nova Porc. A questão envolvendo inovação, a inserção disso dentro dos processos produtivos é extremamente importante. É algo moderno que a gente vive e a Embrapa, como instituição de pesquisa, também tem que estar muito ligada nisso e trazer isso para as cadeias produtivas que nós trabalhamos. O foco principal do concurso era achar soluções para o controle dos dejetos. E foi aí que a Quêmia de Chapecó desenvolveu uma tecnologia verde de eletrofloculação para tratamento de águas residuais. O objetivo principal desse projeto é atender tanto as agroindústrias quanto os produtores rurais. Como está aumentando a escala da produção dos suínos e consequentemente concentrando mais os dejetos, a gente planeja fazer o tratamento dele para aí sim a gente conseguir jogar esse dejeto novamente para a natureza ou para o solo, né? Porque sem o tratamento hoje a nossa região, o nosso estado, o nosso país está com o solo já saturado onde se produz suínos. Então, com o tratamento a gente consegue remover alguns nutrientes que a gente consegue fazer o reuso dessa água, né? Na área rural, essa foi a primeira experiência da Quêmia. Mas a empresa já possui um enorme conhecimento em tratamento de dejetos nas cidades. Hoje, seus equipamentos, produzidos pela própria Quêmia com material especial, estão instalados em empresas, condomínios e até universidades. Tudo é feito automaticamente. A Quêmia hoje consta com um sistema de automação no sistema de tratamento dela, que permite remotamente estar fazendo controle de bombas, de vazão, de dosagem, independente de onde a estação esteja, né? A gente tem estações no Brasil inteiro, por exemplo no Pará, a gente pode estar fazendo o controle dela todo remoto por aqui mesmo. Os processos também são controlados diariamente pelos técnicos da empresa. Nada, absolutamente nada, pode fugir das análises ambientais. Veja nessa imagem a qualidade da água que sai dos tanques. Como é que funciona o processo dentro da usina para fazer esse tratamento? Então, ele depende muito do efluente que a gente está querendo tratar, né? Então, se é um efluente sanitário, por exemplo, a gente pode partir para o lado biológico, tratamento biológico. Hoje, a Quêmia tem cases com tratamento biológico, seguido de eletrofloculação, eletrocoagulação, que é uma tecnologia que a Quêmia tem, desenvolveu e está investindo muito em pesquisa em cima disso. Mas voltando à área rural, esse novo conceito proposto pela Quêmia será supervisionado pelos pesquisadores da Embrapa. Aí, quando os controles estiverem de acordo, o passo seguinte é a instalação das usinas no campo. Isso dá visibilidade à empresa que ganhou, né, todo o processo do Nova Porc para que eles possam efetivamente se inserirem no mercado. São jovens pensando no futuro também. Exatamente, é isso que nós precisamos, né? Nós precisamos de jovens, de novas cabeças para resolverem os problemas que são cada vez mais complexos e com uma abordagem moderna, né? Esse é o caminho da sustentabilidade. Produzir com consciência e respeito ao meio ambiente. Depois dos comerciais, vamos falar do balanço social da Epagre e do vazio sanitário da soja no estado. Para cada real investido pelo governo na agricultura, o setor devolveu mais de 6. É a forma com que a Epagre devolve para a sociedade o investimento feito pelo governo. Proteger as lavouras da ferrugem asiática é o objetivo do vazio sanitário da soja. Se perder folha, não tem área verde para fazer fotossíntese, e sem a fotossíntese da planta não vai haver o enchimento adequado dos grãos.
Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, OSESC, Sescope Santa Catarina, Sescope Nacional e Fertilizantes Fecoagro. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Cicobi, que sempre nos deram todo o apoio. Cicobi, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Às vezes você nem percebe o quanto o cooperativismo está presente na sua vida. Seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar de Santa Catarina, ele leva desenvolvimento econômico e bem-estar para toda a nossa população. Se você já é parte desse sistema, orgulhe-se disso. E se você ainda não é, procure a cooperativa que mais combina com você. OSESC e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da EPAGRE ou da cooperativa e retire sua autorização. Fecoagro e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. Para você entender que todo investimento feito na agricultura catarinense tem retorno garantido, vamos usar o balanço social da EPAGRE como a nossa tese. Os números de 2019 mostram que para cada real investido pelo governo lá no campo, o setor devolveu mais de 6. Portanto, isso revela que nada vem de graça. Quando a gente fala em desenvolvimento rural, é preciso reconhecer o profissionalismo de muitos atores. Seja nas capacitações do Senar e do Sescope, na vigilância plena da Cidasc, seja no emprego das tecnologias criadas pela EPAGRE, tudo em Santa Catarina funciona harmonicamente bem. É um território onde o setor público e o privado interagem. E isso ficou claro no Balanço Social de 2019, apresentado pela EPAGRE ao mercado agrícola catarinense. O Balanço Social apresentou outros números expressivos. Em todo o período de 2019, nos 12 meses, a EPAGRE atendeu mais de 120 mil famílias, 3.500 entidades e aproximadamente 19 mil jovens rurais. Entre a aplicação de tecnologias e o desenvolvimento de pesquisas, a mão amiga da EPAGRE esteve por todos os cantos de Santa Catarina. Real mesmo era a satisfação da presidente Edilene. Porque, imagine você, o balanço comprovou que cada real empregado pelo governo na agricultura, o agro devolveu mais de R$ 6,24, um retorno global que passou dos 5 bilhões. Como é que nós chegamos a esses números, né? Nós escolhemos algumas tecnologias da EPAGRE, geradas, lançadas, difundidas pela EPAGRE, pela pesquisa e pela extensão rural, e calculamos, então usamos 114 tecnologias e calculamos
Quanto desta tecnologia é responsável do trabalho da EPAGRE? Muitas às vezes é 5%, 10%, 100%. Desta tecnologia, quanto se produziu no estado de Santa Catarina? Então, vou pegar um exemplo, uma variedade de arroz, né, lançada pela EPAGRE. Quanto dessa variedade de arroz é produzida no estado de Santa Catarina? Qual que é a produtividade? Qual que foi o valor comercializado? E esses cálculos todos chegam a este retorno, né? Então, que é a forma com que a EPAGRE devolve para a sociedade o investimento feito pelo governo. Esse modelo de sucesso que gera paz social no campo está em prática há quase 3 décadas, porque ele une a extensão rural com a pesquisa. Um exemplo para o país. Podemos afirmar, sim, que é um modelo de excelência, principalmente com relação à integração da pesquisa com a extensão rural. E nós temos vários outros estados que vieram, nesses últimos anos, buscar essa referência em Santa Catarina. Eu posso afirmar aqui o estado vizinho do Paraná, né? Recentemente, há poucos meses, fez a integração da pesquisa com a extensão, coisas que a EPAGRE fez há 29 anos atrás, né? Nós temos Minas Gerais, que está no mesmo caminho, nós temos vários estados que nos procuram para entender como é que se deu e se dá essa parceria. Então, não só em função da parceria, mas dentro da EPAGRE, da pesquisa com a extensão, mas a parceria da EPAGRE com as outras instituições, com as cooperativas, com as associações, com o meio rural, com o setor, né? Porque nós precisamos caminhar juntos. Você sabia que em julho foi comemorado o Dia do Pesquisador? Pois é, na EPAGRE, centenas deles estão espalhados por Santa Catarina, levando conhecimento especializado para o campo. É o tipo de profissional que olha o mundo externo com uma visão mais aprimorada. O pesquisador é aquela pessoa que vive em busca de respostas, né? E eu acho que esse momento que nós estamos passando no mundo, ele mais do que nunca reforça a importância do investimento na pesquisa, na inovação. Aqui nós estamos falando da pesquisa e da inovação no meio rural, no meio agrícola, mas ele serve para o pesquisador como um todo, né, no nosso país. Essa é a missão da EPAGRE, transformar a pesquisa em realidade de campo, fazendo de Santa Catarina referência nacional em agronegócio. Olá, meu nome é Valmir Hack, sou agricultor, falo aqui do município de Cunhaporã, mais precisamente na propriedade dos meus pais e avós. Sempre estive em meio ao agronegócio, conciliei meus estudos com o trabalho no campo. As principais atividades da família são a produção de soja, milho e trigo. Eu escolhi esse cenário para dizer que o agronegócio é de extrema importância para todos nós. Para evitar contratempos e gastos desnecessários com defensivos agrícolas, uma lei estadual estabeleceu as normas do vazio sanitário da soja. Isso serve para que o produtor restabeleça as regras de plantio e consiga, assim, colher melhores resultados em produtividade, tirando da lavoura a temida ferrugem asiática. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação e fecundar o chão. Como diz a música de Milton Nascimento, a terra precisa ser cuidada com todo amor e carinho, porque é dela que brota o sustento de milhões de pessoas mundo afora. Para dar legalidade aos cuidados com a terra, uma portaria assinada em 2017 definiu as regras do vazio sanitário, com o objetivo de proteger os campos de soja da ferrugem asiática. A ideia é que não haja soja em estado vegetativo para que os fungos sejam eliminados, garantindo assim uma safra plena. Serão 90 dias de terra nua, apenas com uma leve cobertura. Portanto, até o dia 15 de setembro, nenhum vestígio de soja pode ser visto em Santa Catarina, como explica o gestor de defesa vegetal do estado, Alexandre Mês. O objetivo do período de vazio sanitário, que aqui no estado é de 15 de junho até 15 de setembro, é eliminar
as plantas vivas, onde possa acontecer a proliferação do fungo, né, da Pachypsora pachyriza, que é a ferrugem asiática. Esse período que no estado é de 90 dias, ele impede que se mantenha a população do fungo da safra anterior, né, que passou por vários tratamentos com fungicidas, passou por um processo de seleção de populações resistentes do fungo, né? Então esse período de 90 dias acaba cessando esses ciclos de reprodução, né, pela falta de hospedeiros, e no início da nova safra, a partir do plantio, a partir de 14 de setembro, em tese não teremos os esporos, as sementinhas desse fungo circulando no ambiente. Com mais de 1.100.000 toneladas vendidas para o exterior e geração de quase 400 milhões de dólares em negócios, a soja representa para Santa Catarina 11% do total exportado. No Brasil, 13 estados, mais o Distrito Federal, já adotam o vazio sanitário. Afinal, o manejo adequado vai garantir um melhor planejamento de safra lá na frente. A ferrugem asiática, ela causa, em resumo, a desfolha da planta, né? Se perder folha, não tem área verde para fazer fotossíntese, e sem a fotossíntese da planta não vai haver o enchimento adequado dos grãos e todo o processo da planta. Então, com um período de vazio sanitário, sem uma introdução recente, precoce, na verdade, da doença na lavoura, isso vai refletir em melhor sanidade de todo o plantio. Esses cuidados precisam existir porque a expansão da soja no estado tem evoluído significativamente. Nos últimos 20 anos, a área plantada cresceu 85%, incorporando mais 317 mil hectares de terras, com 2.300.000 toneladas produzidas. É ou não o grão de ouro do campo? E ficamos por aqui. A todos que nos acompanham, muito obrigado pela companhia. Desejamos uma ótima semana com saúde e vida longa. Até o nosso próximo encontro. Tchau!